Jesus. Aleluia. Tudo te vai bem. Amém. Deus te abençoe. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Jesus. Deus tem nos levado, nos mostrado claramente para onde Ele quer nos levar, a direção da nossa igreja. A direção da nossa igreja é bíblica, graça e fé. A graça porque dependemos do Senhor em todos os aspectos da nossa vida. E a fé que precisamos crer nele em todos os momentos de nossa vida. Amém? Depositar nele toda a nossa confiança, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado da gente. Ele tem cuidado de nós. Nós agradecemos a Deus pela sua direção ao nosso favor. Estamos, mesmo assentados, a gente vai falar com Deus um pouquinho, vamos bater um papo com Ele, vamos? Essa manhã é uma manhã profética, você pode dizer comigo, esta manhã é uma manhã profética, porque é uma manhã que nós estamos iniciando mais uma direção que o Senhor tem nos dado. Para quando? Para toda a eternidade, para sempre, porque nós não podemos mais parar de estudar a palavra do Senhor. Uma coisa eu quero te conscientizar, nós não podemos nos acomodar com comida mastigada, já triturada. Em que sentido, pastor? No sentido de que você só fica sentadinho no teu lugar e recebe. Isso não é crente sábio, isso não é crente inteligente, isso é crente preguiçoso. Qual o crente sábio, pastor? É o crente de Bereia. Atos dos Apóstolos mostra os crentes de Bereia. Já disse aqui, Paulo e Silas pregavam, e pregavam muito bem aquilo que era da vontade de Deus. Nem tiravam, nem colocavam além daquilo que Deus mostrava. A Bíblia, o Antigo Testamento, o Pentateuco mostrava. No entanto, a igreja era tão inteligente, era tão astuta no bom sentido da palavra, que eles iam até as Escrituras, diz Atos dos Apóstolos, para verificar, se certificarem, se aquilo que Paulo e Silas pregavam era verdade. Gente, era Paulo e Silas, não era Eberson. E mesmo sendo Paulo e Silas, Paulo, o cara assim, para mim, um dos maiores sabedores, conhecedores de tudo quanto você possa imaginar, falava de tudo conhecidamente. Mesmo assim, a igreja de Bereia fazia, sabe o quê? Eu vou lá verificar se é verdade. Texto com contexto. Diga comigo, texto com contexto. Porque eu posso pegar um texto aqui isolado e começar a falar várias coisas para você. E se você não for um cara, uma mulher inteligente, você vai engolir tudo, achando que aquilo era verdade. O que nós queremos, o que eu desejo do fundo do meu coração, tenho pedido a Deus, isso incessantemente, é que a gente gere nesta igreja crente inteligente, com uma fé também racional. O que é fé racional, pastor? É a fé que está escrita, que está baseada, que tem base, que está baseada na rocha, na palavra do Senhor. Não é uma fé furada. E alguém disse e você acreditou. Por exemplo, eu vou te dar uma notícia que saiu hoje na Globo News. O salário mínimo vai para R$3.000. É mentira. É mentira. Você vê, algumas pessoas acreditam em baboseira bíblica, em coisa que não é bíblica, psicológico, em coisa que não é bíblica, filosófico, em coisa que não é bíblica, é teologia própria, é princípios pessoais. O que nós queremos é, a partir desse momento, a todas as pessoas que entrarem aqui no domingo pela manhã, frequentarem assiduamente ao nosso culto da manhã, a escola de vencedores, sejam pessoas que poderão ensinar a outros, baseadamente aquilo que está na Bíblia, texto e contexto. Você vai ver alguma coisa hoje, o quanto é profético, porque nós iniciamos em Hebreus.
você vai perceber que Hebreus tem tudo a ver com Levítico, ou seja, contextualização. Não aceite princípio nenhum que não seja contextualizado. Eu vou te dar eu vou começar a polêmica. Eu vou te dar uma base. Me perguntaram, pastor, eu quero fazer uma tatuagem. O que a Bíblia diz? Vou tirar meu óculos. O que a Bíblia diz? Eu diz assim, a Bíblia não diz nada. Não, pastor, a Bíblia não diz nada. A Bíblia não diz que pode e a Bíblia também não diz que não pode. O que eu faço? O problema é teu. Eu falei, bobo se você colocar o nome da tua namorada. Vai terminar o namoro e você vai ficar com o nome dela no teu braço. Vai ter que gastar um dinheirão para tirar esse negócio daí. Coloca o nome dos filhos, se você quiser. Pastor, você colocaria? Eu não, pô. Não coloco. Por quê? Porque eu não quero. Eu estou querendo dizer para você o seguinte. Eu poderia dizer aqui que tem base. Quer ver? Eu posso usar furadamente uma base. Eu vou lá em Levítico mesmo, onde Deus diz para não marcarem o corpo. E quem disse que isso é tatuagem? Vamos fazer de conta que é tatuagem. Ok. Vamos fazer de conta que é tatuagem. É tatuagem. Vamos lá, é tatuagem. No entanto, no mesmo texto que diz que não pode marcar o corpo, eu vou até ajoelhar. É o mesmo texto que diz que não pode cortar a barba e não pode comer carne de porco. Filho, se você aceita que não pode colocar tatuagem, não coma carne de porco. Não corte a sua barba, não corte o seu cabelo. Não se depilem, mulheres. Vocês aceitam? Texto com contexto. Se eu tiver que acreditar numa coisa, eu preciso acreditar em todas. Se eu tiver que obedecer a Bíblia, literalmente alguma coisa, eu preciso obedecer em todas. Aí a gente vai acabar ouvindo mulheres aqui parecendo lobos. Lobos. Seu marido vai te desprezar. Pastor, você está falando que pode tatuagem? Eu disse que pode tatuagem? Não, eu não disse que pode. Eu também não disse que não pode. O problema é seu. A pele é sua. Uma menina veio aqui, a gente teve um atendimento, ela tem cabelo. Qual o cabelo dela hoje? É azul, roxo. Hein, Gina, tua filha? Roxo. Eu disse para ela assim, legal o teu cabelo, mas eu não coloco no meu. Eu não pinto meu cabelo de roxo. É pecado o cabelo roxo? Me diga, pecado o cabelo roxo? É gosto dela. Mas um dia ela vai se cansar daquele cabelo roxo, vai voltar para o natural. Olha o que eu estou te dizendo. Vai. Mas é pecado? Não, gente. O cabelo é dela. Olha lá. Ela cansou. Vou dizer que é pecado? Não. Precisamos ser crentes, olha, com base bíblica. Se alguém te dizer que tatuagem é pecado, manda contextualizar para você. Aí você aceite o Antigo Testamento. Aí você pergunta para ele assim, você come carne de porco? Ah, amo o carré, está em pecado. Ok, gente? Ok? A gente vai aprender durante todos esses anos, que alguns mandamentos, que eu posso dizer, exigências, que Deus fez no Antigo Testamento, não é mais para o Novo. Algumas outras exigências que Deus fez no Antigo, continua no Novo. A gente vai aprender isso. Quais são as exigências? Mas a gente tem muito angu para mexer aqui. Ok? A gente vai devagar. Só estou querendo te dar uma base, uma polêmica. É o seguinte, em todo esse nosso culto da manhã, você tem a liberdade de fazer a pergunta que você quiser. Porém, gente, se nós estamos ministrando sobre Hebreus, etc., não vai me perguntar, pastor, o que significa a mulher com 7 chifres lá no livro de Apocalipse? Pelo amor de Deus. Ok? Então, também faça a pergunta contextualizada.
naquilo que nós estamos estudando, tá bom? Gostaria que você levantasse sua mão, já estou falando demais, vamos lá. Senhor, nós entregamos a escola de vencedores em tuas mãos, pedindo que o teu Espírito paire sobre nós. Nós queremos a tua vontade para nós. Rasga a nossa, rasga a minha própria filosofia, rasga. Põe no lixo as minhas próprias filosofias, os meus próprios conhecimentos. Nós queremos aquilo que é teu, aquilo que a tua palavra contextualizada, ela afirma, manda, exorta, edifica. Queremos a tua vontade para a nossa igreja. Eu quero profeticamente dizer a todos quanto estiverem nesse lugar aprendendo, conhecendo, compartilhando, serão crentes mais fortes, baseados na Bíblia, na palavra de Deus. E nenhuma vã de doutrina nos enganará. Pelo contrário, seremos levados e conduzidos pela palavra do Senhor. Eu declaro aberto a escola de vencedores para a glória, louvor e exaltação do nome de Jesus em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja e em nossa comunidade. A todos quando creem comigo e recebem, dizem amém e amém. Amém. Oi? Pode? Amém, irmãos. Essa palavra que o pastor trouxe nessa manhã também está dirigido para as crianças. Nós abrimos hoje a escola de vencedores para crianças. Amém? E glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Como ministras do Senhor, entendendo que é de pequeno que se torce pepino, e essa história do mundo que pegou da Bíblia dizendo que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, quando ela crescer, ela não se desviará dele. E é isso que nós temos feito. Nós vamos começar, então. Eu acredito que a partir do domingo que vem, hoje eu vou sair com as crianças, ok? Nós vamos com as crianças lá para a torre. Crianças e juniores, tá? Crianças e juniores podem subir comigo para a torre. E a partir do domingo que vem, eu acredito que já deve ter chegado, nós vamos também ter a revista para as crianças, amém? Amém. Então, é escola mesmo, querido. Vamos estar ensinando. Assim como o tema principal será Jesus para os adultos, também será Jesus para as crianças. Eles conhecerão, experimentarão de Jesus na escola bíblica dominical e isso se estenderá para a vida deles, em nome de Jesus. Então, a revista vai custar para as crianças também R$8, ok? Deve dar em torno aí de 2 meses e meio a duração dessa revista. Então, por apenas R$8, você que tem seu filho de 3 a 12 anos, de 4 a 12 anos, você pode estar trazendo ele todos os domingos de manhã, ok? Os interessados em que seu filho adquira a revista, me procure após a escola dominical, vou estar lá em cima com as crianças. Dê o nome do seu filho, ok? Seja junior ou seja criança, para a gente estar tendo a noção mais ou menos de quantas crianças nós temos interessadas na revista. É um bloco do aluno, a criança vai estar trazendo todo domingo. Então, você já pode começar a providenciar aí ou uma mochila ou uma pasta com lápis de escrever, borracha, apontador, ok? Caneta, lápis de cor, tá? Tudo que o seu filho leva para uma escola normal, traga para a escola também dominical, ok? Então, a gente vai estar começando isso provavelmente no domingo que vem, se Deus quiser, com as revistas, amém? Obrigada pela parceria. As crianças então vão descer para a casa da árvore. E jovens e adolescentes, vocês vão lá para a torre. Nós também estamos adquirindo um material exclusivamente para jovens e adolescentes. Por quê, pastor? A linguagem tem que ser diferente, gente. Amém? Eu tenho como teoria o lema seguinte: eu não posso tratar jovem e adolescente como eu trato um adulto espiritual. Eu não faço isso. Não posso tratar os meus filhos, criança, querer neles uma espiritualidade de adulto. Não há como. E há linguagem específica para cada pessoa, ok? Interessante que há quase 1 ano atrás eu estava numa igreja. Aí o pastor falou uma palavra chamada benignidade. Minha filha estava do meu lado e falou: pai, o que é benignidade? Eu achei assim formidável da parte dela,
Só que a linguagem não condiz com a faixa etária dela. Por isso que a igreja precisa trabalhar todas as suas faixas etárias. Eu já tenho dito que nós vamos trabalhar especificamente com adolescentes e com jovens. Não chegaram ainda os materiais dos jovens. Conversei com o Lucas hoje pela manhã e ele tem algo assim específico para direcionar aos jovens e adolescentes nesse sentido. Então, traga seus filhos, jovens e adolescentes estejam, crianças, juniores estejam, para estarem sendo ministrados especificamente na tua linguagem, na palavra do Senhor. Você já está com a tua revista aí? E com a tua Bíblia em papel também? Amém, amém. Aos que não tem em papel, vai em digital mesmo por enquanto. Mas a melhor coisa, gente, é folhear a Bíblia, ok? A melhor coisa é folhear. Sentir o papel, sentir o gostinho da capa preta aqui. Amém. Olha só. Vamos lá. Página de número 3. Você que não adquiriu ainda a sua revista, você tem ainda alguma oportunidade para estar adquirindo. Segundo o que eu perguntei ao Arlindo, ele disse que só havia mais ou menos 10 revistas. Ok? Então, se você não adquiriu, após o culto você adquire. Adquira com o Arlindo. Amém. Passa para mim, nós estamos iniciando. Durante 3 meses, aliás, deixa eu dizer uma coisa, não serão 3 meses. Já confirmamos numa reunião na sexta-feira que eu tive com os pastores. Não serão 3 meses, porque há algumas lições aí, nós já dividimos em 2. Então, necessariamente a gente vai passar de 3 meses. E o tema central será Hebreus, encorajados a perseverar. Diga isso comigo, vamos, Hebreus, encorajados a perseverar. Passa para mim. E o nome da lição de hoje é Hebreus, um plano de qualidade total. É Deus requerendo do povo uma qualidade de fé nele, que seja baseado em Deus, não em religiões, não em religiosidade. Você vai entender aonde eu quero chegar. É o seguinte: quantas vezes nós ouvimos a palavra epístola? Não é pistola, é epístola. E eu quero dizer para você que epístola significa, passa, por favor. Epístola significa carta. Epístola significa o que, gente? Carta. Então, pastor, carta. Carta, ela sempre é endereçada a alguém. Concordam comigo? A carta tem que ter um destinatário. Ok? E acerca das cartas na Bíblia, que a gente vai aprender durante esse tempo, a gente vai aprender quais são as cartas. Carta sempre endereçada a alguém. Nesse caso, entenda agora, isso é importante saber. Nesse caso, foi endereçada aos hebreus. A gente pesquisando, a gente percebe que colocar o nome de Hebreus justamente para separar o nome de outras cartas que estavam sendo dirigidas à igreja, através de Paulo. Por que Hebreus? Hebreus necessariamente podem ser os judeus convertidos, diga, os judeus convertidos. Judeus convertidos daquela época. Mas também poderia ser, gente, tudo que a gente falar historicamente de Hebreus são suposições. Não são realidade. Não é alguém que bateu o martelo e disse, provadamente é isso. Em relação a Hebreus, são suposições. Eu preciso ser honesto com você. Em relação a Hebreus, o destino, na verdade, foi para alguns judeus convertidos, que estavam passando por grande dificuldade espiritual. Também poderia ser, eu disse também poderia ser, para os judeus que moravam em Roma. Por quê? Porque nos anos de 64 a 68, Nero, lembra de Nero? Você não lembra, mas já ouviu falar dele. Nero, na verdade, ele extirpou, ele matou muitos judeus,
todos aqueles que criam em Cristo, ele mandava matar, ele, na verdade, arruinava com todos. Essa carta poderia também ser endereçada a essas pessoas, aos crentes de Roma, que estavam sendo maltratados através de Nero. Por isso que o centro de Hebreus, o tema central de Hebreus é perseverar na fé. E tudo tem a ver com a gente. Precisamos perseverar na fé? Sim. Porque temos todos os motivos, todos os dias, para olhar para trás. A vida nos dá motivos. O diabo nos dá motivos. As lutas nos dão motivos. Mas a Bíblia declara: perseverem na fé. Você pode dizer amém comigo? Perseverem na fé. Nas minhas anotações, vamos lá. Agora, pega a sua revista. Eu preciso explicar isso. Aqui em cima, na parte superior esquerda da página 3, está escrito texto básico, ok? Ok? Texto básico. Isso eu só vou explicar hoje. Os outros não vão explicar, não vão precisar explicar isso não, ok? Texto básico, aqui em cima. O texto básico, na verdade, ele é a base de todo o estudo desse capítulo. É o que você vai ter que ler, reler várias e várias vezes. Ou seja, assimilar esse texto. Também, lá embaixo, na parte inferior à esquerda, na parte de baixo à esquerda, está escrito leitura diária. Está escrito o quê? O que a gente faz com leitura diária? A vida, muito bom, muito bom, muito bom. Então, para segunda-feira, você tem um texto específico, para terça e assim sucessivamente até no domingo. Todo dia você tem um direcionamento a um texto específico. Portanto, você só não lerá a Bíblia se você não quiser. Mas você deve ler esse texto comendo sal. Gente, como se come sal? Alguém aqui já pegou uma colher de sopa, enfiou no saleiro e colocou na boca? Como se come sal? Pitada, devagar. É assim que se lê a Bíblia. Como se lê a Bíblia? Pitada de sal. Pronto. Por quê? Você não pode ler correndo, senão você não entende. Por que não entendo, pastor? Além da parte literária, pedagógica, há também a parte espiritual, que é mais importante na Bíblia. A Bíblia é o único livro espiritual. A Bíblia é o único livro espiritual. Pastor, e os outros que escreveram livros? Gente, eles tiraram da onde? Da Bíblia. A fonte é a Bíblia. Por isso que a gente não pode ler a Bíblia de qualquer maneira, correndo, senão vai acontecer igual algumas vezes, e muitas vezes você disse: li e não entendi nada. Porque leu correndo, não leu comendo como pitada de sal, devagar, entendendo palavra por palavra. Amém? Dentro dessa questão da leitura diária, vamos lá. Aos irmãos que ainda não participam do nosso grupo PIB do WhatsApp, você procura o Jorge. Jorge, pode ficar de pé, Jorge? As pessoas não te conhecem não, mas vamos lá. É o Jorge Luiz. Você que não participa ainda, eu vou explicar por quê. Do nosso grupo do WhatsApp, da PIB Rocinha, gostaria que, se você quiser, você procure o Jorge, dê o seu número do seu WhatsApp. Por quê? Todos os dias, a partir de amanhã já, nós receberemos no nosso grupo, em áudio e em texto, o texto daquele exato dia. Ou seja, amanhã, nós receberemos em áudio e em texto, o texto que tem base naquele dia que nós temos que ler. Ok? Ok? Em áudio por quê? Algumas pessoas não gostam de ler. Em texto por quê? Porque algumas pessoas não gostam de ouvir, preferem ler. Então, gente, a gente está fazendo o possível para que você leia a Bíblia, para que você escute, para que você seja direcionado, seja ministrado com a palavra do Senhor. Amém? Se nós falharmos algum dia, que nós somos seres humanos, quem ainda não sabe, nós somos seres humanos, ok? Os pastores, quem ministra aqui é tudo ser humano, igual a você, então a gente falha, tá bom?
vamos falhar no horário. Eu já estou adiantando que isso acontece, porque nós não somos máquinas, tá? Então, se falharmos, mas fique ligado. Se o texto não aparecer às 6 horas da manhã, gente, pode aparecer às 11. Ok, tá bom. Mas vai aparecer, ou em áudio, ou em escrita. Mas que você leia ou ouça a palavra do Senhor quantas vezes for necessário. Estamos juntos? Amém. Gente, vamos lá. Acompanhe a revista, por favor. Peço para você ir direto à página 5. 5, pastor? Página 5, por favor. Eu preferi. Passa para mim, Jô. Ok. Prefiro ir logo para a autoria. Olha para mim. Ficou em minha responsabilidade essa primeira lição. Que, na verdade, não é uma lição muito, eu posso dizer, muito gostosa, sabe, de ministrar, mas ela é fundamental. Você vai perceber que ela é fundamental. A primeira lição. As outras não, vai ser uma coisa tão gostosa de se ministrar, estaremos ministrando os textos, tudo de Hebreus, etc. Mas hoje nós estamos ministrando a contextualização, ou seja, o que fala, o que é o livro de Hebreus, o que ele transmite, por quê, para quê? Isso é importante saber. Para quê, pastor? Para saber interpretar o texto. Para interpretar um texto, é preciso entender o contexto. E o contexto não fala apenas daquilo que vem antes ou depois, mas também fala da geografia, da história, para quem foi escrito, por que foi escrito, o ano que foi escrito. Assim a gente interpreta o texto bíblico. É assim, pastor? É assim. Quem fez ou faz teologia sabe que isso é exigência. Ok? É necessário. Por isso que se o cara quer ser pastor, necessariamente ele é obrigado, na minha concepção, obrigado a fazer teologia. Porque a base de um pastor é Bíblia. Ou eu estou errado? Se o cara não faz teologia, ele tem que ser outra coisa. Ele pode ser um missionário e tal. Uma pergunta que não quer calar. Você iria para um médico se você soubesse que ele nunca fez medicina? Responda. Hã? Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não, então tá, ok? Pula o assunto, amém. Vamos lá. Autoria. Para muitos, durante muito tempo, diziam que foi o apóstolo Paulo, mas não foi. Não foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Você pode ler ainda alguns livros que vão dizer que tem dúvida a respeito de ser o apóstolo Paulo. Gente, olha para mim, olha só. Sabe por quê? Eu também não acredito que seja o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia, vamos lá. Agora é Bíblia, tá, gente? Novo Testamento. Colossenses, capítulo 1. Vamos lá. Vocês vão entender, porque eu não acredito também que Hebreus seja escrito pelo apóstolo Paulo. Gente, é para correr. Senão não vai dar. Senão, será que eu vou ter que colocar tudo aqui no slide? Por favor, me ajuda. Corre. Colossenses. Foi escrito aos crentes de... Viu como não sabe? Colossos. Colossos é uma cidade. Uma carta do Paulo à igreja de Colossenses. Capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Vamos lá. Vai em 1 Tessalonicenses. Bora, vamos lá, vamos embora, galera. É o próximo livro, Colossenses, 1 Tessalonicenses. Vamos, gente. Eu quero passar esse livro só para te explicar um negocinho apenas, mas eu preciso explicar com base. Vamos. Acharam 1 Tessalonicenses? Quem não achou, diga, me ajuda. Ok. 1 Tessalonicenses, capítulo qual? Diga, primeiro. Então vamos ler o versículo primeiro. Pode ler.
Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Agora vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vai, pode ir. 2 Tessalonicenses agora, capítulo 1. Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Senhor, Gente, o próximo livro. Vamos lá, obrigado, Romarinho. 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus. Agora vamos lá, gente, 2 Timóteo. Ó, quem tiver com a digital está de covardia comigo aí, hein? Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo. Gente, próxima carta, vamos? Isso. Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Parou, pronto. Em todas as cartas do apóstolo Paulo, ele sempre vai se apresentar. Ao contrário de Hebreus, não há apresentação do apóstolo Paulo. Então, não posso dizer que essa carta é do apóstolo Paulo. Não é do apóstolo Paulo. Porque em todas, sem exceção, ele se apresenta. Estou eu aqui, ó. Eu me apresento Paulo, Timóteo, Silvano, os amigos dele. Estamos escrevendo para vocês, igreja de Tessalônica, de Colossos. Sou eu, o apóstolo Paulo. Ao contrário de Hebreus. Estamos juntos? Estamos juntos? Alguma pergunta? Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu pesquiso. Gente, agora, entenderam essa questão da autoria de Hebreus? Que não dá para afirmar que é do apóstolo Paulo, ok? Esse é um dos das grandes marcas para que a gente pode dizer, olha, não é do apóstolo Paulo. Amém. Vamos lá. Alguns acham que a carta foi escrita por Lucas, outros sugerem que foi Apolo, Barnabé. Está justamente escrito na sua revista, na página de número 5. No terceiro parágrafo, lá embaixo, diz assim, vamos lá, hein? Gente, se eu estiver correndo, pode me chamar a atenção aqui, mas acho que não. Ajuda a Gina aí, por favor, gente. Agora é na revista, Gina. Ok? É na revista agora. No terceiro parágrafo, diz assim, o autor não indica o seu nome em nenhum lugar da carta. Há diferentes opiniões quanto à sua autoria. É isso que eu quero ser honesto com você. Em relação à autoria de Hebreus, não há uma autoria concreta. Alguém que prove, foi fulano de tal, mas de uma coisa a gente pode ter certeza, os teólogos afirmam, olha, menos possível foi Paulo, ok, gente? Amém? Amém, amém. Uma coisa que é importante você fazer durante a semana também é ler a revista e anotar e marcar algumas dúvidas ou alguns comentários seus, é importantíssimo, ok? Uma outra coisa, a questão da abreviação. O Arlindo me tocou esse assunto hoje pela manhã e realmente eu não coloquei, Jô, mas é preciso explicar. A abreviação dos textos. Qual é a abreviação de Hebreus? Fala alto, gente. HB. Qual é a abreviação de Salmos? SL. Então todo mundo sabe. E Gênesis? Oi? GN. E Êxodo? É X, por aí vai. Ok? Amém? Talvez algumas pessoas não compreendam isso, mas qualquer coisa você precisa pedir ajuda. Vamos lá. Ok. Página 3, que eu acho aqui que é importantíssimo. No segundo parágrafo, nós vamos ler juntos agora, na tua revista. Todos acharam? Página 3, segundo parágrafo. Vamos ler todos juntos, isso é importante. Vamos. Iniciamos hoje o estudo da carta aos Hebreus.
ela é comparável a um plano de qualidade total. Foi escrita com o propósito de encorajar cristãos devastados. Os destinatários originais da carta eram os judeus cristãos, perseguidos por causa da sua fé. Eles sofriam agressões físicas e expoliações de seus bens materiais. Vamos lá, agora a tua Bíblia, abra lá, Hebreus capítulo 10, a Bíblia de papel, de preferência. Hebreus capítulo 10. Para dar base naquilo que o autor está dizendo, tá, gente? Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao 34. Gostaria que alguém ficasse de pé e lesse esse texto. Hebreus capítulo 10, do 32 ao 34, em voz forte. Vamos lá? Hebreus capítulo 10, versículo 32 a 34. Alguém se levante e leia o texto, por favor. Eu já estou de pé, gente. Obrigado, Martinha, vai. Alguns foram insultados e maltratados fisicamente, e outros, em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram no sofrimento dos prisioneiros, quando tudo que vocês tinham foi tirado. Vocês suportaram. Eita, tem que começar do começo? Sim. Misericórdia. Hebreus 10, vai, 32. Tá. Lembrem do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram no sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso, e com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Então, os cristãos, judeus cristãos, os convertidos, eles, na verdade, eram perseguidos, e por causa disso, alguns deles negligenciavam a fé. Isso está em Hebreus capítulo 2, versículo 1. Abre lá, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Alguém poderia se levantar e ler como profeta de Deus esse texto? Hebreus capítulo 2, versículo 1. Valeu, Ricardo. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas e que delas jamais nos desviemos. Amém. Lembre-se o seguinte: esse livro de Hebreus é uma. Gente, livro de Hebreus é uma carta. Carta endereçada a alguém. Esse alguém essa pessoa que escreveu e mandou para um destinatário, ele tem um propósito. É porque ele está sabendo de alguma coisa que está acontecendo ali na congregação dos irmãos, na comunidade dos irmãos. Entenda isso, porque foi escrito. Ele disse, gente, não negligencie a fé de vocês, não olhem para trás. Por que ele disse isso? Porque ele soube que naquela comunidade estava acontecendo de alguns cristãos negligenciando a fé por causa das lutas. Deu para entender o propósito das cartas? Amém? Amém. Encorajar aqueles, no caso de Hebreus, encorajar aqueles que estão perdendo a sua fé. Ou seja, com o propósito de encorajar os cristãos enfraquecidos. Vamos lá. Quantos de nós já nos sentimos enfraquecidos muitas vezes? Quantos aqui podem levantar a mão e confessar isso? Amém. Filho, a carta dos Hebreus ela é endereçada à tua vida também. Endereçada à igreja do Senhor. Deus, na verdade, Ele inspirou esse autor para aqueles nossos irmãos do passado, sim, mas também lembrando de você, que um dia você poderia ou pode enfraquecer na sua fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir... Pronto. Por isso que a Bíblia é endereçada aos filhos de Deus, para fortalecer a nossa fé, assim como foi com nossos irmãos hebreus, judeus
convertidos. A carta dos Hebreus, gente, eu escrevi aqui no meu esboço, não tem nada a ver com a revista. Também trata da batalha ferrenha que acontece ao se trocar um sistema religioso por outro. Olha só o que acontecia. Vamos lá. O que estava acontecendo naquela época? Você sabe que judeus praticantes, eles são muito religiosos. Valorizam demais o judaísmo. Quem vai ainda em Israel, você vai perceber que a maioria dos judeus, eles vestem a camisa do judaísmo, eles amam a religião deles. E quando alguém de sua família resolve abandonar a religião do judaísmo para seguir uma outra, esse cara vai sofrer pelo resto da vida. Diz a história que eles são menosprezados pela família, eles perdem os bens. A família se reúne contra ele e tira tudo dele. Porque para eles, a religião é mais importante. Para Jesus, não. O mais importante é o ser humano, é a fé. E isso estava acontecendo na vida desses hebreus. Por isso que o autor, sabendo disso, endereçou uma motivação para eles. Gente, não olhem para trás. Eu sei o que está acontecendo aí na vida de vocês. Mas eu quero encorajar cada um de vocês a permanecer em Cristo. É isso que Hebreus diz para nós. Permanecer inabalável na nossa fé em Cristo. E, para alguns, o cristianismo veio do judaísmo. Para outros, veio do catolicismo, que não tem nada a ver. Catolicismo é podre. Agora, eu acredito mais que o cristianismo veio do judaísmo. Como assim, pastor? Jesus veio aperfeiçoar. Jesus veio aperfeiçoar. Eles, até hoje, a gente vai entender por quê. Até hoje, eles esperam o Messias, mas o Messias já veio. O Messias é Jesus. Por que ainda os judeus não reconhecem Jesus como o Messias? Por quê? Porque eles estavam esperando um rei, um cara rico, poderoso, o cara, entende? O cara. Mas Jesus veio como humilde, como servo. Eles queriam o cara que mandasse em tudo, entrassem em Jerusalém com uma coroa, sabe? Um carro blindado. Mas ao contrário, Jesus entra em Jerusalém em cima de um burro, de um jegue, mostrando a sua humildade, porque Jesus falou assim: o maior será aquele que serve. E Jesus veio para servir a humanidade, não para ser servido. Glória a Ele. E não reconheceram Jesus, mas Ele já veio. E a próxima vez que Ele retornar será a sua segunda volta, para levar a sua igreja. Agora, por favor, não aponte o erro dos judeus. Eles valorizam, a gente vai ver que eles valorizam os profetas. Quais são os profetas do Antigo Testamento? Todos eles são valorizados pelos judeus. Eles acreditam em Deus, acreditam no Pentateuco, no Antigo Testamento. Eles acreditam que Deus está ali. O erro que faz qualquer pessoa não ter a salvação é não reconhecer o senhorio de Jesus. Para que não seja algo herético, um sistema religioso não seja herético, precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da vida. É o que o judaísmo não faz. Não reconhece Jesus. Se não reconhece Jesus, não há salvação. Você pode dizer amém comigo? Amém, amém. Estamos entendidos, gente? Estamos juntos? Amém. Deixa eu pular aqui. Ok. Amém, amém. Agora, nosso texto base.
que é fundamental. Vamos lá, Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 4. Uma voz profética, se levante e leia, por favor. Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 4. Em Fátima, o Rossi vai levar aí para você. Ok. Olha só, me ouça o seguinte. Eu disse o seguinte, olha, o sistema religioso, o judaísmo, eles criam nos profetas, que eram de Deus. Só que Deus é tão maravilhoso que fez o seguinte, olha, vocês não vão mais precisar ouvir os profetas. Eu vou descer à terra e vocês me ouvirão. Após isso, vou deixar o Espírito Santo com vocês. E através do Espírito Santo, vocês vão ouvir a minha voz. Ou seja, Deus dando oportunidade para se achegar ao homem. Vamos lá, Fátima. Hebreus capítulo 1, do 1 ao 4. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras Amém. aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Glória a Deus. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Assim, Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém. Glória a Deus. O que o escritor está dizendo aos hebreus, gente? Deus sim falava através dos profetas. Isso é verdade. O que você estava ouvindo, o que a descendência de vocês ouviu era a voz de Deus. Só que Deus queria mais. Mandar Jesus para estar com vocês. Aí se apresenta, quem é Jesus? Quem é esse Jesus? Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Sustentado tudo o que há pela palavra de seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, aí fala a morte de Jesus, ele, Jesus, se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou e ainda mais excelente do que eles. Ou seja, ele está dizendo, Jesus está acima dos profetas que vocês acreditavam, Jesus está acima dos anjos, Jesus está acima de todos. É a mensagem que ele está enviando aos hebreus, para que eles não se prendessem mais às coisas antigas, aos profetas. Chega de se prender aos profetas, se prendam a Jesus, a nova aliança. Você pode dizer amém comigo? Amém. Página 4. Passa, Jô, por favor. O propósito, que está na página 3, já passou. Outro. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4, já lemos. Vai, passa. Ok. A importância da carta aos hebreus. Página 3 da tua revista. Aí está escrito a relevância. Aí eu, para simplificar a palavra, coloquei importância. Relevância significa importância, tá, gente? Então escreva aí. Vamos lá. Agora vira a tua página, por favor. Passa para mim. Passa para mim, Jô. Relevância teológica, ou seja, importância teológica. Agora vamos lá. Olha para mim um minutinho só, por favor. Importância teológica. A palavra teológica vem de teologia. Passa, Jô. Não, volta, passa. Vou ver se eu coloquei. Passa. Não, então volta, vai. Deixa na parte. Isso, deixa aí, ok? Então eu não coloquei. Vem de teologia, ou seja, teologia fala de coisas divinas. Diga, coisas divinas. Diga, teologia fala do tratado de Deus. Diga, teologia fala do conhecimento acerca
De quem, gente? Então eu vou te perguntar, como a gente conhece Deus? Conhecendo o quê? Conhecendo o quê? A Bíblia, a palavra. Não tem como conhecer a Deus profundamente sem conhecer a Bíblia. Porque Deus mandou a sua palavra para nós. Quantos de nós fala assim, Senhor, eu quero te conhecer? Eu falo isso. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero mais de ti. Eu quero me aprofundar em ti. Deus já deu o método, está aqui. Quer conhecer mais de Jesus? Bíblia. A Bíblia diz que, o João capítulo 1, se não me engano, o verbo se fez. Verbo é o quê? Palavra. Diga, verbo é palavra. Nessa questão não posso dar mole, porque o Ricardo está aqui, professor aqui. Se eu der bobeira, o cara me chama atenção. Professor de história, né Roberto? Né, Ricardo? Isso aí. Eu vou para teologia, senão vou me dar mal. Verbo é palavra. Verbo é ação. Ação. Nós temos um Deus que não é engessado, um Deus que age, um Deus que veio para trazer a sua palavra, um Deus que veio agir em prol da humanidade. E a palavra, a Bíblia, ela é ação, ela não é estática, ela é viva. A Bíblia diz, Salmo 119, que a Bíblia, que a palavra de Deus é palavra de dois gumes, mais penetrante, ou seja, penetra, ação, e divide até as medulas do nosso organismo, ou seja, atitude, ação. A palavra, ela faz, ela age na nossa vida. Quer conhecer Jesus? Está aqui, palavra, a palavra de Deus. Por isso que eu disse no início, a gente precisa deixar de querer coisas mastigadas, através da palavra de alguém. Olha, não sou contra, absolutamente contra de você ficar pela televisão, assistindo algum culto, palavra de algum pastor, mas depende de quem, ok? Eu preciso escrever aqui, aliás, eu preciso desenhar para você entender, ok? Alguns, por favor, não ouça. Ali não tem Bíblia, ali é filosofia pessoal. Outros, você pode assistir e ver, mas não tem o melhor atalho, não tem a melhor maneira de conhecer a Deus, a não ser indo à sua palavra. Gente, olha só, se nós nesse momento, agora, pararmos alguns instantes, eu pedisse a você para abrir no Salmo 23, e cada um individualmente parar e começar a ler o Salmo 23 várias vezes, várias vezes. Sabe o que vai acontecer? E pedir para alguns de vocês, vem cá, fale o que Deus falou com você. A coisa é tão tremenda que Deus vai falar de uma maneira com Jorge Luiz, no Salmo 23, vai falar de outra maneira com a Gessi, no Salmo 23, vai falar de outra maneira com o Pastor Mendes. Pastor Mendes, olha, que o Senhor te abençoe. Você pode aplaudir, honrando o Pastor Mendes estar aqui com a gente? Obrigado, pastor, Deus te abençoe. Bem, nós te amamos, você mora no nosso coração, ok? Você é grande, mas você cabe aqui. Bem, Deus te abençoe. Então Deus, com a sua palavra, ela é tão rica, tão extensa, tão profunda, que no mesmo texto Deus revela coisas diferentes para cada um de nós. Como, pastor? Segundo, olha só, as nossas necessidades. Eu estou com uma necessidade de algo, de ouvir Deus a respeito de alguma coisa. Eu leio o Salmo 23, Deus vai me falar a respeito da minha necessidade. Só que o irmão do meu lado tem outra necessidade. Só que a gente lê o mesmo Salmo 23 e ele também é enriquecido em sua necessidade. Porque a palavra é viva. Ela fala, ela transforma. Você pode dizer amém comigo? Amém, amém. Gente, talvez, aí vem uma coisa tão linda. Ok, eu estou monitorando o horário, tá, gente? Uma coisa tão linda no livro de Hebreus. Talvez o livro de Hebreus seja um dos maiores livros que se relacione mais com o Antigo Testamento. Uma outra coisa, abre parênteses, porque a gente vai falando, eu vou lembrando de outras. Tudo que você ler no Antigo Testamento, no Velho Testamento, para que você entenda sempre
Pense da seguinte forma: o Antigo Testamento aponta para o Messias, aponta para Jesus. Fortifique, enraize esse pensamento na tua mente. Sempre quando você lê o Antigo Testamento, ele sempre está apontando para Jesus, para que você entenda o texto, ok? Não leia o Antigo Testamento como algo apenas histórico, algo religioso. Não é religioso, é a palavra de Deus. Estava apontando a vinda de Jesus, apontando o Messias, em todo o Antigo Testamento, pode ter certeza, em tudo. Então, o livro de Hebreus é um dos livros do Novo Testamento que mais tem ligação com o Antigo Testamento. Em que sentido? Porque os hebreus, vamos lá, os judeus, eles eram movidos, eles eram acorrentados, eu posso dizer assim, uma palavra mais forte, aos costumes religiosos, regras, a religiosidade. Isso faz parte da vida do judeu. Isso faz parte da vida de muita gente, a religiosidade. E eles achavam que ainda, como o Messias não tinha vindo para eles tinham que sacrificar coisas para oferecer a Deus. E isso acontecia no Antigo Testamento. Deus pedia isso. Por exemplo, para o perdão do pecado do povo, havia o dia da expiação. Diga, dia da expiação. Você vai entender. O dia da expiação está em Levítico. Eu vou te mostrar a ligação entre Levítico e Hebreus. Havia o dia da expiação. O que é o dia da expiação? Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele ia diante de Deus oferecer um touro ou um bode em sacrifício para apagar o pecado do povo. Pastor, mas como era isso? Deus exigia. Isso não era algo diabólico. Deus pedia. Por quê? Para que haja remissão e perdão dos pecados, é preciso o quê? Derramamento de sangue. Estamos juntos? Tinha que ter derramamento de sangue. E o animal tinha que ser puro, 1 ano de idade. Ok? Todo animal tinha que ter um ano de idade apenas. E o sumo sacerdote, ele fazia isso 2 vezes no dia. Por quê? Porque primeiro ele fazia em favor dele. Ele oferecia um animal em favor dele para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos. Porque se ele entrasse no Santo dos Santos em pecado, ele era fulminado, morria. Então ele tinha que fazer no mesmo dia 2 vezes. Uma para ele e a próxima ele levava em favor do povo. Alguém está entendendo? Isso é profético ou não é? Eu estou falando de Levítico. Tinha que haver derramamento de sangue para remissão de pecados. Pode dizer amém comigo? Amém. Só que algo tão interessante, que Deus pedia 2 bodes. 2, pastor, era 2. Um era morto e era sacrificado para Deus, mostrar o sangue. O segundo bode acontecia o quê? Ele ficava vivo, calma. Aí sabe o que o sumo sacerdote fazia? Deixava o bode aqui e diante de todo o povo, profeticamente, ele enviava todo o pecado sobre o bode. Coitado do bode. Todo o pecado ele lançava sobre o bode, ali, diante do povo. E sabe o que Deus mandava ele fazer? Solta ele no deserto. Para quê? Como forma de esquecimento do pecado. Ele vai para o deserto, vai desaparecer e vai morrer. Opa, vamos lá. É profético. Para eu te mostrar que há uma ligação total. Gente, isso que eu expliquei, anota aí na tua revista, Levítico capítulo 16. Porque senão eu teria que ler todo o Levítico para você entender. Tudo isso que eu falei agora é lá, Levítico capítulo 16. Agora abre a sua Bíblia, Hebreus capítulo 9, versículo 7. Hebreus capítulo 9, versículo 7.
Olha só o que Hebreus está falando a respeito de Levítico, só para você ter uma ideia. Ó, eu te dei o texto de Levítico capítulo 16, e agora eu estou te dando o texto. Hebreus capítulo 9, versículo 7. Quem pode ler para mim, por favor? Calma, lê mais baixo. É melhor chamar pelo nome. Vai lá, obrigado. Hebreus capítulo 9, versículo 7. Vai, Maiara. Mas somente o grande sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo. Isso. E isso apenas uma vez por ano. Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados do povo que o povo cometeu sem saber que estava pecando. Sim. Ok, obrigado, ótimo. Ou seja, está se referindo à religiosidade, ao sacrifício em Levítico. Vamos lá. Agora abre a sua Bíblia. Levítico capítulo 16, versículo 15. Hoje é um dia profético para muita gente. Tem gente aqui que nunca abriu a Bíblia tanto como está abrindo hoje. Levítico capítulo 16, versículo 15. O dedo está doendo não, né? Não acostumou, ou nunca, não se acostumou com isso ainda. A Bíblia só fica no Salmo 91 em casa para as baratas lerem. Já estão até convertidas. Levítico capítulo 16, versículo 15. Alguém pode ler? Vai, Romário. Então sairá para matar o bode e oferta pelo pecado em favor do povo. Tendo sacrificado o animal, entrará de novo, levando o sangue para trás do véu. Ele fará com esse sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele borrifará sobre a tampa e na frente dela. Isso aí, obrigado. Referente àquilo que eu estava falando, referente ao sacrifício, ok? Vamos lá, beleza. Ou seja, gente, é difícil. Agora me olha um pouquinho, por favor. Porque Deus mandava fazer esses dois sacrifícios? Um em sacrifício para o perdão dos pecados e o outro para o esquecimento, mandar o pecado para o deserto. Porque, gente, é difícil servir a Deus com o pecado em nossa mente, com a culpa em nossa mente, não é verdade? Não é? E Deus já sabia disso. Então, profeticamente, Deus dizia para o povo: olha, vocês nunca vão conseguir me servir direito se sobre os ombros de vocês houverem a culpa, o sentimento de culpa. Então, através disso, lembre-se que eu lancei o pecado de vocês no esquecimento. Portanto, também esqueçam os seus pecados, que eu já perdoei. É o que Deus estava falando em Levítico. Olha a graça de Deus em Levítico. Olha a graça de Deus no Antigo Testamento. João, vamos lá, perdão. 1 João capítulo 3, versículo 21. João, capítulo 3, versículo 21, eu vou ler. João, capítulo 3, versículo 21. Vou ter que terminar. Mas, amados amigos, se as nossas consciências estiverem limpas, poderemos nos aproximar do Senhor com total certeza e confiança. 1 João capítulo 3, versículo 21. Mas, amados irmãos e amigos, se as nossas consciências estiverem limpas, poderemos sim nos aproximar do Senhor com total certeza e confiança. Vai para a sua revista. Importância
relevância pastoral. Pode passar, Jô. Passa. Ok, página 4, vamos lá. Na relevância pastoral. Gostaria que você lesse comigo. Acharam? Podemos ler junto? Vamos. O estilo da carta aos Hebreus é pastoral. Vamos lá. Ela começa como um tratado, procede como um sermão e termina como uma carta. Continua. O autor chama a carta de palavra de exortação. Abra lá, Hebreus capítulo 13, versículo 22. Pelo menos 2 horas, não tem jeito. Hebreus capítulo 13, versículo 22. Quem pode ler? Hebreus capítulo 13, versículo 22, com essa voz de profeta. Amém, obrigado. Ela disse assim, agora na King James: amados irmãos, rogo-vos igualmente que aceiteis bem esta minha mensagem de encorajamento, porquanto vos escrevi de forma resumida. Estamos juntos? Amém. Vamos lá. Continuando aqui o texto na revista, na importância pastoral. Continuando. Vamos, todos juntos. A palavra grega, olha que coisa interessante. A palavra grega para exortação significa o quê? Encorajamento, ânimo, consolo. Para aí. Quantas vezes a gente achou que exortação é dar bronca? Não era isso? Vou exortar vocês. Não tem nada aqui. Peça um martelo aqui. Exortação para muita gente é quebrar a pessoa. Mas biblicamente é encorajar. É dar ânimo. É levantar o abatido. Dê glória a Deus por isso, gente. Glória a Deus. Eu vou te exortar hoje. Aí o garoto fica, não, filho, é encorajar, dar ânimo. Levantar o que está caído. Isso é exortar. Isso é exortar. Glória a Deus. Eu sei exortar muito bem. Nunca aprendi da cajadada. Vamos lá, continua. Vamos lá. Ânimo, consolo, conforto, incentivo. Continua. É o apelo de um pastor. Gente, fazendo o quê? Encorajando suas ovelhas a não retrocederem na fé. Continua. Mas crescer em maturidade cristã. Continua. Cada ensino teológico vem acompanhado de uma exortação pastoral. Abre lá. Hebreus capítulo 2, do 1 ao 4. Eu vou ler. Melhor eu ler. Vamos lá. Vou ler, gente, na versão King James, tá? Vai ser um pouquinho diferente de vocês, mas vamos lá. Hebreus capítulo 2, do 1 ao 4. Diz assim, acompanhem, por favor. Por isso, é fundamental prestarmos atenção. Ele está exortando. Mas ainda as verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. Isso é encorajar, gente. Pois, se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, vamos lá, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram, os apóstolos, e juntamente com eles, por intermédio de sinais. Olha, os apóstolos, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuindo conforme a sua, gente, vontade. Glória a Deus. Ou seja, como todas as vezes que você lê Hebreus, você vai ver palavras de encorajamento. Palavras, eu vou ter que usar essa palavra, infelizmente. Eu vou ter que usar a palavra motivacional. O Evangelho motiva.
Filho, o evangelho motiva. Motiva. Todos nós aqui, sem exceção, 100%, temos uma vida difícil, atribulada, de ansiedade, tristezas, angústia. Vai falando, vamos. De piriri, etc, etc, etc. Todo mundo é assim. Onde nós encontraremos encorajamento para viver? Onde nós encontraremos encorajamento para crer? Em Jesus. Na igreja. A igreja tem que ser lugar de encorajamento. A igreja tem que ser lugar de motivação. Se eu não encontrar motivação e encorajamento na igreja, onde eu vou encontrar? Silvio Santos. Aonde mais? Faustão. E por aí vai. Se não há encorajamento na igreja, onde eu vou achar? Por isso que o apóstolo Paulo lá na frente diz assim: encorajem uns aos outros. Encorajem. Deixa eu perguntar uma coisa, sejam francos e honestos comigo. Quantos de nós, quantos de vocês precisam de encorajamento diário? Diário. Precisa ou não precisa? Porque desligou. Precisa ou não precisa? Precisamos. Quantas vezes você pode testemunhar de que você estava meio jururu num determinado dia? Numa determinada sexta-feira 13. Alguém enviou uma palavra para você, uma palavra de bênção. Aquilo, a pessoa não sabia da tua vida, do teu problema naquele dia. Ela enviou uma palavra de motivação. Pum, foi Deus. Aí você afirmou, foi Deus. Não foi? Encorajamento. Deus sabe aonde nós estamos na terra. E terra é lugar de tristeza. Jesus falou, no mundo tereis aflição. Aqui não é lugar, aqui não é um parque. Aqui é um lugar de aflição. Mas, esse mais. Diga mais. Mais. Ele diz assim, tende bom ânimo. Encorajem. Sejam firmes. Já pensou se Jesus dissesse assim, no mundo tereis aflições? Mas é assim mesmo. É de mal para pior. A vida de verdade. Mas o meu Jesus, que é poderoso para fazer infinitamente mais, ele me diz, tenham coragem, ânimo, vocês vencerão também. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é o evangelho de Cristo. Sabe por que muitos saíram das igrejas evangélicas para retrocederem para o espiritismo, para o catolicismo? Porque não encontraram motivação e ânimo dentro da igreja. Só encontraram pancada. Mas eu vejo a todo instante um Jesus, pelo menos na minha vida pessoal, como Eberson Inácio da Silva, como pastor Eberson, pai de Isabela e Bernardo, esposo de Cláudia. Eu vejo isso todo dia na minha vida. Filho, eu estou com você. Tenha coragem. Quando o medo vem a mim bater ao meu coração, ele diz, eu estou com você, cara. Por que tem medo? Você vai vencer. Quando a escassez vem a minha família, ele diz, eu sou a tua provisão. Eu sou o teu pastor. Nada te faltará, a minha paz não vai te faltar, a fé não vai faltar, o encorajamento não vai faltar, a força não vai faltar, porque eu sou o teu Deus. Aleluia! Eu quero esse Jesus. Eu quero me relacionar com esse Jesus do livro de Hebreus. E a partir do domingo que vem, você vai ver o quão maravilhoso é esse Jesus para com o seu povo. O quão esse Jesus encoraja o seu povo a viver, apesar das tribulações. Ele está com a gente. Glória a Deus.
Feche os seus olhos, por favor, para a gente terminar. Precisa não, Robson. Obrigado. Obrigado. Você pode ir aí onde você estiver. Nós vamos hoje, como apenas com isso, você vai sair como uma escola. A gente não vai cantar não, tá, Robson? Obrigado. Você só vai cumprimentar um ao outro, vai abençoar um ao outro. E nós vamos para a nossa casa. E seremos encorajados durante toda essa semana a ler a palavra de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado pela tua palavra. Todos nós aqui podemos afirmar que em algum momento da nossa vida nós nos sentimos fracos, enfraquecidos, cabisbaixos, angustiados. Mas o poder da tua palavra sobre a nossa vida é tão grande. Por isso que a gente está aqui. Sendo motivados mais uma vez. Sendo erguidos mais uma vez. Sendo mantidos na tua presença mais uma vez. Obrigado por esse momento. É um momento profético. É um momento de Deus para a gente. O que nós queremos, antes de ir para nossas casas, é te pedir ao Espírito Santo de Deus que fale com a gente diariamente, nos motive, porque nós estamos com os nossos corações abertos. Nós amamos a tua palavra. Essa manhã é uma manhã que começou a gerar uma paixão pela tua palavra. Vamos aprender coisas que a gente nunca ouviu, mas é da tua vontade que a gente aprenda, para que fortaleça a nossa fé. Senhor, leva cada um de nós para os nossos lares, debaixo da tua segurança, do teu bálsamo. Fala com a gente diariamente, todos os dias. Eu quero te pedir, revela, Senhor, a cada um de nós a tua palavra. Quando a gente abrir a tua palavra, a revelação de Deus venha a nós. Que a gente possa ter testemunhos frequentes acerca da tua palavra. Deus, a gente vai para os nossos lares debaixo da tua proteção, porque a tua palavra nos guarda. Ela diz que Jesus nos guarda. Voltaremos hoje à noite, onde seremos ministrados pelo pastor Marcelo, lá do Rio das Ostras. Eu te peço, traga o teu servo em segurança, porque nós também queremos ouvir uma outra parte da tua palavra, que irá edificar a nossa fé. Guarda a nossa vida, a nossa família, tudo que somos, tudo que temos. Guarda, prospera a nossa casa, para exaltação do nome de Jesus. E mais uma vez, nós dizemos obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Vá em paz, mas não vá correndo. Fale com alguém que está do teu lado. Rogério, Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença. Isso é importante. Rogério, eu estudei